Olá, boa noite. Boa noite a você que está em casa, aqui ligado na TV Verde Vale. Estamos começando agora mais uma edição do Cariri em Debate. Toda segunda-feira às 20h30, você sabe, você tem um encontro com a gente, com Tasso Araújo e também com o doutor Santana. Boa noite, doutor Santana. Boa noite, Tasso Araújo. Nós estamos aqui com um convidado especial e uma pessoa ilustre. Eu fico realmente muito feliz em tê-lo participando aqui do nosso Cariri em Debate. Certamente um dos maiores pensadores do nosso estado. E o professor Alto é o nosso convidado de hoje, né, Tasso? Com certeza, professor Alto Filho, um prazer recebê-lo aqui no Cariri em Debate. A satisfação é minha, tanto de vir novamente à minha terra, eu sou do Cariri, sou do Assaré, como participar com vocês, em especial com meu amigo Santana, que tem se destacado junto com outros deputados petistas como um dos melhores deputados dessa nova safra que tem ocupado a Assembleia Legislativa e que vai fazer a diferença no Legislativo do Ceará. É uma alegria, Santana, participar desta conversa com você e com os nossos telespectadores. Professor Alto, a gente não poderia perder a sua presença aqui, deixar passar a sua presença sem conversar sobre essa conjuntura política que nós estamos vivendo no Brasil, no Ceará. E eu queria exatamente começar esse nosso papo, eu, você e o doutor Santana, querendo que o senhor faça uma análise. Como é que o senhor está vendo a conjuntura nacional política brasileira, o momento atual? Bom, olha, é muito boa essa questão e tratar dela na televisão, porque eu costumo dizer que nós temos duas realidades. Temos a realidade virtual, a realidade feita pela televisão, em especial pela TV Globo, a realidade feita pela imprensa, pela mídia, em especial pela revista Veja, que mostra um país que eu não sei aonde fica, embora tenha o nome de Brasil. E nós temos a realidade, se eu posso me expressar assim, é real, do Brasil que nós vivemos. Quando as pessoas vão discutir, o Brasil está em crise, porque está arrebentado, aí eu digo, peraí, crise está a Grécia. Na Grécia, a crise que levou o Syriza ao poder, um partido de esquerda semelhante ao PT, ficou claro da seguinte maneira. Primeira decisão do governo no período de crise. Demitiu 50% dos servidores públicos do país. Reduziu em 50% os salários dos servidores que continuaram trabalhando. E aumentou em 50% os impostos. Aí prova que o país está em crise. Agora, no Brasil, eu pergunto, sua vida, você deixou de comer o que você está comendo? Você deixou de vestir o que você está vestindo? Seus filhos deixaram de frequentar a escola que estão frequentando para frequentar uma escola mais barata? Você largou o seu plano de saúde? Você saiu da casa que você mora e foi morar numa casa mais humilde? Então a crise é uma fabricação da grande mídia? Por enquanto. É preciso dizer isso. Primeiro, o país não está arrebentado. Segundo, não tem crise de desemprego. Né? A inflação não chegou a um patamar que possa afetar fortemente o nível de vida das pessoas. Mas a crise se aproxima do Brasil. Por que que o Brasil, agora, neste ano, vai sofrer os efeitos da crise mundial do capitalismo e não sofreu no período 2009 e 2010, que houve outra crise do capitalismo? Porque naquela crise do capitalismo, a China não foi afetada pela crise. E a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E a China, que tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, comprava a carne, né, os legumes, enfim, as chamadas commodities, comprava do Brasil. Então, a China não estava em crise, o Brasil encontrou um parceiro capaz de comprar aquilo que o Brasil produzia mais, o Brasil não foi afetado pela crise como foi a Grécia, como foi a Itália, como foi a Espanha. Então, mas agora a crise mundial do capitalismo chegou à China. Então a China reduziu substancialmente o seu crescimento, que era 10% ao ano, eles reduziram para 6%, 7%. Então tem uma queda
brusca, e reduziram naturalmente a compra aos seus parceiros comerciais. Então isso vai afetar incluindo o Brasil. Incluindo o Brasil. Isso vai afetar o Brasil e vai nos afetar. Mas veja, entendam, aqueles que como eu, como você, como Santana, vivemos de salários, não é? Nós tivemos neste país um governo, foi o governo Lula e o primeiro governo Dilma, que garantiu a segurança de uma política social que nos isentou de sofrer o que os gregos sofreram e estão sofrendo, que os espanhóis estão sofrendo. No caso, dá o caso da Espanha. A Espanha, 36% da população jovem, inclusive dos jovens que concluíram o ensino superior, estão desempregados, sem expectativa de emprego nos próximos 5 anos. No Brasil, a última estatística deu 1 milhão de desempregados. Ora, nós tivemos no governo Lula mais de 15 milhões de empregos. Então, não temos esta crise ainda. Então, professor, aqui em Juazeiro, informação do CDL é que aqui na nossa cidade o nível de emprego está aumentando, segundo o presidente do CDL aqui de Juazeiro. E a gente passa nas casas comerciais, nos grandes supermercados, hipermercados, e vê lotados os estacionamentos, as pessoas comprando. As romarias, inclusive agora no dia 20 de julho, que é um mês que normalmente não tem uma romaria expressiva, aqui foi muito grande a romaria. Eu queria só, assim, contribuindo com uma pergunta, o senhor acha que essa crise agora, ela se combate com essas medidas que a presidenta Dilma está adotando? No primeiro mandato da presidenta Dilma, uma das coisas que eu fiquei valorizando bastante foi a redução da taxa de juros. E nesse governo agora, ela está fazendo exatamente ao contrário. Esse é o remédio para curar a crise ou será que a gente tinha outra alternativa? São essas questões que deixam a gente um pouco em dúvida sobre a política do governo. Bom, eu chego lá, deixa eu só fechar esse raciocínio, que eu prolonguei demais, mas me desculpe os telespectadores, estou fazendo isso porque a TV Globo mente todo dia e as outras acompanham. A revista Veja mente toda semana. Agora está sendo processado pelo Romário, pelo Lula, né? Tem uma conta na Suíça que era uma mentira que a própria Suíça desmentiu. Então a Veja está sendo processada e o Romário está pedindo uma indenização que é 2 vezes o que a Veja disse que ele tinha lá. Então veja, como a imprensa mente muito, eu me sinto até ansioso de transmitir esses números. Mas veja, não se deixem enganar por canto dessa sereia que não fala, que são os opositores da Dilma. O que é que eles têm para propor ao povo brasileiro? Eles não dizem o que tem, porque não tem. Porque se eles disserem o que eles pretendem fazer do Brasil no governo, o povo vai linchá-los na rua agora. Mas, professor, e essa pauta conservadora? Agora, eu vou entrar nessa aí. Nós estamos entrando na crise, Santana. Estamos entrando na crise. E qual é o problema grave no governo Dilma? É que, ao invés de enfrentar a crise com coragem, do ponto de vista do interesse dos trabalhadores, dos assalariados, do nosso povo, o governo Dilma está cometendo todos os erros que podem fazer com que a crise no Brasil, ao invés de ter um impacto reduzido, terá um impacto grande. E um dos erros praticados pela Dilma é exatamente essa política fiscal, não é? Que está sendo feito por um sujeito, que é o ministro da Fazenda, que é do Bradesco. Os banqueiros estão destruindo o mundo. São os vampiros do mundo, banqueiro. Aí ela chama um banqueiro para cuidar do dinheiro. É como se você chamasse macaco para cuidar de banana. Então, aí começou o erro. E acho que a Dilma poderá se dar muito mal se prosseguir com essa política de arroxo com os trabalhadores, com os aposentados, com os assalariados em geral. Ou, em outras palavras, nessa disputa entre o capital, que são os ricos, em especial os banqueiros, e o trabalho, que somos nós, os trabalhadores de todas as categorias, desde o trabalhador mais humilde, né, ao professor universitário, todos que vivemos de salário. A Dilma está perigosamente caminhando para defender os interesses do capital. Aí, nós que fazemos o trabalho,
você, deputado, que é do Partido dos Trabalhadores... E sindicalista. E se não podemos concordar com isso. Aí, nesse sentido, eu estou de acordo com você. Está errado o que está sendo feito nessa linha. E é isso que pode nos levar a um prejuízo muito grande e a um descrédito maior do governo Dilma. Nesse sentido, eu defendo que a Dilma deveria taxar as grandes fortunas, inclusive o capital financeiro, que é quem lucra com essa crise. Mas, professor, o PSDB, o Aécio Neves, está sempre fazendo crítica ao governo, como se eles tivessem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que não apresenta nada de diferente. Mas o senhor acha que, se o governo, por exemplo, tivesse o Aécio ganhando as eleições, ele estaria fazendo diferente? Em que seria diferente da Dilma? Seria diferente. Ele estaria revogando a Lei Áurea. Porque esses partidos de direita só entendem que podem tirar o capitalismo da crise massacrando o trabalhador. E como eles iriam adotar medidas muito mais duras, como, por exemplo, reduzir salário de servidores públicos, demitir servidores, revogar a CLT naquilo que ela tem de defesa dos interesses dos trabalhadores, para que o empresário pudesse rebaixar salário e demitir sem pagar indenização. Eu costumo dizer o seguinte, o sonho dos tucanos é revogar a Lei Áurea e todos nós voltarmos para a senzala, né, e deixarmos de ser trabalhadores livres, assalariados, e nos transformarmos em escravos sob controle de mão de ferro do patrão. Porque eles não têm propostas outras. Porque quando estiveram no poder, eles adotaram, reduziram salários, demitiram servidores, privatizaram e quebraram o Brasil. Fernando Henrique quebrou o Brasil. Então, duas vezes. Por isso que o povo despachou. E é interessante essa observação que você faz, Santana. E vocês aqui, perguntem a um cara do PSDB, qual é o programa que vocês têm para o Brasil diante dessa crise? O que vocês fariam? Porque se você prestar atenção, e você presta, eu sei que você é um jornalista cuidadoso, o Aécio faz um discurso, é aquele discurso de adjetivo. O Brasil está destruído, está um caos, isso não sei o quê, tudo é escuro. Até meio preconceituoso, porque achar que negro, tudo. Esse país está numa situação negra. Por que não é uma situação branca? Não é negra, quer dizer, até o elemento do preconceito termina saindo nesse discurso adjetivante. Mas, sim, o que é isso? Escuro, negro, destruído, não sei o quê. Não é nada. Mas ele não passa disso. Além de não dizer, olha, é isso que eu acabei de falar, crise na Grécia é porque fizeram isso. Né? Como é que se resolve esse problema? Santana deu a chave. A nossa Constituição, de 1988, estabeleceu o imposto sobre as grandes fortunas. Mas diz lá no artigo que terá que ser regulamentado por uma lei. O Congresso nunca aprovou essa lei. Eu, você, Santana, o companheiro que está aqui atrás nos ajudando a aparecer, pagamos imposto de renda e nem temos renda, temos salário. E o rico, que tem uma riqueza fabulosa, não paga imposto sobre a grande fortuna. Olha que coisa mais absurda. O pobre paga o imposto de renda direto, que é descontado do seu salário, e paga o maior imposto indireto do mundo. Quem pagamos somos nós, não são os ricos. Quando você vai comprar um produto, você paga o imposto. O rico não paga aquele imposto. Aliás, foi feita uma pesquisa pelo Sindicato dos Auditores Fiscais e constataram que dos 15 mil ricos brasileiros, entre eles tinha gente como aquele Antônio Hermílio de Moraes, que é o sujeito mais rico da produção de cimento no Brasil, que ele monopoliza a produção de cimento, ele recebia devolução de imposto de renda, rapaz. Quer dizer, é de lascar. O cara, um dos homens mais ricos do Brasil, recebendo. Mas é porque não tem o imposto sobre as grandes fortunas. Os bancos não são taxados. E nós estamos falando de bilionários. De repente tem um camarada que tem um terreno ali na esquina, um sítiozinho na periferia, e se acha um milionário também. Então, não. Esse aí é uma pessoa de poucas rendas que não devia ser tão taxado como porque é muito taxado. Também, né? Você tem um IPTU muito caro, né? Quando o imposto de transmissão é muito caro, né? Se você quiser passar um pedaço do seu terreno para o seu filho, você vai pagar um imposto enorme, cara. Quer dizer, e o rico está liberado. A Coca-Cola não paga imposto de renda, né? Aquele McDonald's no São Paulo
tem 75% do abatimento da água que consome. E o cidadão que tem sua casa paga 100% do custo da água em São Paulo. Em São Paulo, percebe? Os ricos têm toda uma proteção. É isso, e o Santana lembrou bem, que o governo dos trabalhadores deve fazer. Tem que fazer sacrifício porque tem uma crise? Tem. Quem começa o sacrifício é o mais rico, porque esse pode, ele tem 5 carros, ele pode dispensar um carro. Agora, nós que temos uma moto, um carrinho em casa, não é? É que não podemos deixar de ter um carro para transportar a família, os filhos para a escola, a gente ir para o trabalho. Mas você que tem 5, 10 carros em casa, e carro importado e que custa R$1,5 milhão, como os Ferrari, esses podem fazer bastante sacrifício, que não é nem sacrifício. Cortar o supérfluo em economia a gente chama bens conspícuos. Corta o conspícuo e deixa o essencial. E aí teria muito dinheiro para evitar que o nosso povo sofresse isso. Isso é o que deve fazer o Partido dos Trabalhadores. Isso é que nós, os parlamentares nossos no Congresso, o movimento sindical, a CUT, né, os movimentos sociais terão que fazer. E nós vamos fazer, e se for necessário dizer o desaforo a dona Dilma, nós vamos dizer. Agora, atenção, nós não somos Zé Mané, nós não somos babaca, nós não vamos entrar numa roubada como esse negócio que estão aí no dia 16, inventando em algumas cidades, para pedir o impeachment da Dilma. Primeiro porque o impeachment não tem nenhum fundamento legal. E quando você rompe a legalidade constitucional, você está propondo a ditadura. Eu sou contra a ditadura porque eu fui vítima dela. Eu lutei durante 21 anos contra a ditadura, fui preso 27 vezes, demitido 7 vezes dos empregos. Passei 7 anos sem poder trabalhar. Eu sei o que é ditadura. Ditadura, nós não estaríamos conversando aqui sobre isso. Não teria um programa desse. Aliás, não teria nem uma TV desta aqui. Não teria nem a manifestação, né? Então... Se fosse a ditadura, eles mesmos não poderiam sair em manifestação. Exatamente. Então, muito cuidado a juventude, principalmente, com esse tipo de armação que esses direitistas estão fazendo, e que nós, as pessoas esclarecidas, democratas, não podemos embarcar. Agora, cobrar do governo, seja do federal, do estadual, do municipal, não só nosso direito, mas é nosso dever cívico, para que possamos ter uma vida melhor do que a que temos, e naquilo que o Estado, que o aparelho de Estado pode melhorar, nós temos que cobrar que ele cumpra essas melhoras. Pois não, eu ia fazer o seguinte, perguntar, é um tema atual, né? Essa discussão foi feita muito na Assembleia essa semana, a questão da corrupção. Hoje existem instrumentos de combate à corrupção que foram construídos a partir da Constituição de 1988, foram fortalecidos na gestão do Partido dos Trabalhadores. Existe uma cultura de combate à corrupção. Agora, o senhor acha que a forma como é discutida a corrupção no Brasil, ela tenta manipular a opinião pública no sentido de querer dizer que ela surgiu agora no país, que antes não existia corrupção? Isso aí é uma estratégia também da mídia da direita conservadora que ruma para o fascismo, colocando o Partido dos Trabalhadores como sendo responsável por isso, por esse câncer que atinge toda a sociedade e que vem de muito tempo, que a gente sabe? Olha, nós somos contra a corrupção. A grande corrupção, a média corrupção e a pequena corrupção. Eu vinha para cá e um companheiro motorista vinha conversando e dizendo, olha, é corrupção você cortar fila de receber a hóstia na igreja. Tem sujeito que está numa filazinha, o cara corta a fila para ir receber a hóstia na frente. É verdade. É corrupção você estar na fila de um banco, aí chega um sujeito perto de você e diz, ô, fulano, recebe esse dinheiro aí por mim. Eu, às vezes, quando era mais jovem, que ia para o cinema e tal, chegava as pessoas, principalmente as moças bonitas, porque eu sou inteiramente alucinado, as mulheres bonitas, ainda hoje, mesmo velho, quando elas passam, eu fico embasbacado. Então chegava, me comprei 3, e era empurrando assim no braço, me comprei 3. E eu olhava assim, eu olhava para a fila, tem uns 50 lá atrás, e a moça era bem bonitinha, Santana. Eu dizia, minha filha, você é tão linda, mas tão safada, como é que você vem me pedir para comprar 3 entradas para você, vendo esse monte de pessoas aí? Eu, depois que me tornei mais ou menos conhecido, porque eu participei de programa de televisão, de rádio e tal, e eu chegava no INSS
para ser atendido pelo médico. Quando eu chegava lá, a funcionária pegava o telefone, ligava, quando lá viu um chefão. Como tá e tal, e vem cá, olha, o que você ia fazer aqui? Eu digo, vim para o médico. Ele disse, mas entra aqui. Eu digo, não senhor, eu estou aqui na fila, tem esse pessoal aqui chegou primeiro do que eu. Eu morria de vergonha, porque não é porque eu queira ser o melhor do mundo, não. É o respeito aos outros. Eu cheguei, já tinha gente na minha frente. Então eu disse, não, rapaz, muito obrigado. Eu ficava encabulado, porque o cara vinha lá de cima para tentar me corromper. E se corromper, porque ele não podia fazer aquilo. E nem eu podia aceitar. Eu já tenho mais de 60 anos. Né? Então eu chego nos locais, aí eu entro na fila. Aí chega o guarda e diz, o senhor não precisa entrar na fila não, viu? Porque o senhor, pelo visto, tem mais de 60, que eu devo estar um bagaço, né? O cara já reconhece de longe, mas eu ainda fico na fila. Eu fico com vergonha, Santana, de cumprir a lei, de chegar e entrar, né? Eu vou encerrar essa conversa. Fui ao cinema e disse, me dê uma inteira, e a moça disse, por que o senhor não compra uma meia? Eu disse, porque eu não sou estudante, senão o senhor não é idoso. Rapaz, foi aí que eu descobri que eu era idoso. Quer dizer, depois de 60, você... Fica todo mundo lembrando, né, professor? Não, e eu me esqueço, às vezes, no cinema eu vou e compro uma inteira. Não corto fila, porque eu me encabulo de a pessoa chegou primeiro do que eu não estou ainda morto, dá para aguentar um tempo em pé, não é? A mulher grávida é diferente, porque tem o peso da criança e tal, mas mesmo isso eu não faço. Mas veja, estou falando isso para falar de corrupção que nós devemos combater. Agora, é preciso entender um fenômeno perigoso que está ocorrendo no Brasil. Quem é que apura a corrupção pública? É polícia, no caso, quando for federal, polícia federal, no caso estadual e municipal, polícia estadual. Ministério Público Federal, quando a questão é da União, e estadual e municipal, quando a questão é estadual ou municipal, é o Ministério Público Estadual. E o juiz. Ora, se nós prestarmos bem atenção, nós criamos um sistema que se for reunido um juiz, um procurador e um delegado, pode prender qualquer cidadão no Brasil. Pode fazer a desgraça com ele, principalmente porque ao lado desse trio está uma imprensa burguesa que publica seletivamente. Eu vou já dizer por que publica seletivamente. Então veja, há um risco aí de você politizar demais o lado jurídico, a justiça, e começar a fazer perseguição política. É isso que está ocorrendo. No Brasil, só se pune o pessoal do PT. O pessoal do PSDB não pune. O pessoal do PMDB não pune. Você viu que o juiz Moro lá, que está nessa tal de Lava Jato, incluiu o nome do presidente da Câmara, o Cunha. O Supremo Tribunal disse que não podia mexer nele agora. Mas por que só nele? Se é para punir, pune todo mundo. Se é para apurar, por que não apura do PSDB? A Dilma recebeu dinheiro, querem incriminar a Dilma. Mas o Aécio recebeu mais das empresas como candidato. O Lula, eles querem dar um jeito para ver se encalacra o Lula. Por quê? Porque o Lula não tem um deles da direita que numa eleição honesta vai derrotar o Lula. O Lula ganha todo mundo, é igual um jogo de futebol, né? O time ruim, que é do homem rico, eles vão ganhar no tapetão. Vamos fazer uma coisa no tribunal para tomar o título do outro que ganhou no campo. Se querem derrotar o Lula, não é? Derrotem na eleição, cara. Vocês não acham que estão certos? Não acham que o povo vai ficar do lado de vocês? Por que prender o Lula? Por que criar um processo? Então, há um sistema que estabeleceu-se no Brasil, não é? Em que você tem autonomia do Ministério Público, autonomia do Judiciário, autonomia da Polícia Federal, e aí eles podem fazer o que quiser. E você tem uma imprensa que já fuzila, condena seletivamente. Porque eu vou dar aqui um fato. Existe uma CPI no Congresso do SBC, do banco HSBC. Tem 6 mil brasileiros ricos metidos nisso, inclusive do Ceará. Todos os donos das grandes redes de comunicação estão encalacrados nesse negócio. Não sai uma notícia na televisão da Globo, não sai uma notícia na Bandeirante, não sai na Veja, não sai no Estado de São Paulo, na Folha, nem
no Jornal Globo. Por quê? Porque os caras dessas empresas estão encalacrados nesse negócio. O nome deles está lá. Aqui mesmo, de grupo de comunicação poderoso do Ceará, os seus dirigentes estão envolvidos nesse negócio. E por que não divulga isso? Por que só divulga o tesoureiro do PT, o porteiro do PT? Sim, e esses medalhões? Então, aí não está completo o sistema de combate democrático à corrupção no Brasil. Nós precisamos criar outro mecanismo. Quais são eles? Primeiro mecanismo, nós temos que eleger os dirigentes do Poder Judiciário. Não pode ter um ministro que o cara entra com 30 anos e só sai quando morrer. Pode fazer todo tipo de patifaria, fica lá. Não, tem que ser eleito, tem um mandato. Né? Nós temos que eleger os desembargadores. Nós temos que eleger os dirigentes do Ministério Público. Nós temos que ter o controle externo da justiça, para quando o juiz estiver procedendo de modo errado, esse controle externo, constituído de representante da sociedade, fiscaliza. Nós temos que ter o controle do poder legislativo pelo povo, que não tem. Como é que se faz esse controle? Com o veto parlamentar, que o povo possa vetar uma lei aprovada pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara Municipal aqui de Juazeiro. Lá em Fortaleza, a lei orgânica do município tem um artigo que estabelece o veto popular. 5% do eleitorado de Fortaleza pode vetar uma lei aprovada pela Câmara. Pode vetar uma obra pública ou privada num distrito ou num bairro. Se for no distrito, 5% dos eleitores do distrito pode suspender aquela obra. Se for no bairro, 5%. Então tem que ter o veto popular. Nós não temos no Brasil, não temos no Estado. E nós temos que ter o chamado mandato imperativo do senador, dos deputados federais, estaduais, governadores, presidente, prefeitos, para o povo elege, mas passado um período o povo não está gostando, aí o povo convoca um referendo para confirmar ou não o mandato daquele dirigente. Na Venezuela tem, artigo 82 da Constituição Bolivariana da Venezuela, diz que o povo pode destituir o presidente da República, destituir os senadores, destituir os deputados, governadores, prefeitos e... Através do voto. Do voto. E até parte dos juízes, que lá uma parte dos juízes é eleita. Então, nós precisamos desse mecanismo no Brasil, dar ao povo o poder. Por que você dando o poder ao povo e não o poder a um juiz, a um delegado, a um promotor ou a mídia que se arvora e chega e condena logo dizendo que você é desonesto? Né? Então, inclusive para fazer o controle social da mídia, né? Que nós temos 5 famílias controlando todo o sistema de comunicação no Brasil. E a família mais rica, e os 2 homens mais ricos do Brasil, são os irmãos, os filhos do Roberto Marinho. Eles têm uma riqueza de 29 bilhões de dólares. Agora, peraí, como é que esses caras fizeram essa riqueza? Eles têm televisão, é serviço público. Eles têm rádio, é serviço público. Vive do serviço público. Quer dizer, é uma concessão que foi dada pelo Estado. 60% da publicidade do governo federal, ainda hoje, no governo Dilma, são destinados à Rede Globo. E a Rede Globo batendo na Dilma. Se você me permite um palavrão, eu digo que quando a Dilma manter esse negócio, ela está igual a puta do soldado. Quanto mais apanha, mais gosta. Porque eles batendo e a Dilma dando dinheiro a eles, rapaz. Agora, precisamos ter isso. Precisamos ter uma mídia que o povo, que represente o povo e que o povo possa se fazer apresentar. As emissoras mais democráticas do Brasil são emissoras como aqui a de vocês, que estão vinculadas à comunidade, que estão próximas, não é? Que interagem diariamente com a comunidade. A Rede Globo tem grandes interesses nacionais e internacionais, porque 30% dessas grandes empresas pertencem ao capital estrangeiro. Aí vão fazer a política americana aqui dentro, contra nós, os brasileiros. Então, precisamos também ter a democratização da mídia. Com esses elementos, o povo sendo empoderado, tendo poder mesmo, não é só o poder adjetivo, mas é o poder substantivo. E se nós democratizarmos a mídia, nós vamos passar esse país a limpo, bem ligeirinho, e vamos ver muitos desses que estão acusando o PT irem para a cadeia, porque esses são os verdadeiros ladrões. Né? Esse rouba e diz que quem roubou foi o outro. Professor, o senhor falou aí da esquerda bolivariana da Venezuela, e eu queria
Queria muito fazer uma pergunta a uma pessoa sobre isso. Falta uma esquerda bolivariana no Brasil, não? Falta. Eu venho dizendo isso, a boca pequena nos cursos, nos debates que eu faço com os companheiros do sindicato, os companheiros do PT. Nós vamos aqui, nesse final de semana, ter um curso com o Raimundo Ângelo e com o Vicente, que é outro companheiro de muito valor que veio conosco. Nós vamos ter aqui um curso e essa é uma das mensagens que eu trago. Nós precisamos ter aqui uma experiência tão radical, ou até mais ainda do que a experiência bolivariana da Venezuela, que, em última análise, é muito simples. Quem é que produz a riqueza deste país? Quem é que trabalha mesmo e produz? São os trabalhadores e as trabalhadoras. Quando, na hora de distribuir a riqueza, quem fica com a maior parte é uma meia dúzia que não trabalha, que são os capitalistas. Então, o que é uma experiência bolivariana socialista? Quem produz a riqueza deve ter usufruir da maior parte dessa riqueza, tendo cuidado de reservar para as crianças, para os idosos e tal, né? Mas tem que ter isso. Isso é que é uma experiência bolivariana. Agora, para fazer isso, nós temos que modificar o desenho do Estado. E a modificação do desenho do Estado exige essas coisas, né? O controle, lá na Constituição Bolivariana da Venezuela, do artigo 82 ao artigo 89, é constituído o chamado poder popular. O senhor, né, estudou, pelo jeito, a Constituição. Sim, eu sei de cor, de salteado, porque às vezes você vai enfrentar um malandro desse da direita que começa a dizer mentiras sobre... Toda a imprensa brasileira grande mente sobre a Venezuela. Só que ele é uma ditadura. Mas peraí, como é que tem uma ditadura e o presidente lá, quando o Chávez foi presidente, ele foi submetido 3 vezes a um referendo. 3 vezes... Uma parte da população... E ganhou as 3 vezes. Uma parte da população conseguiu o percentual mínimo dos votos para convocar um referendo. E ele foi submetido, num mandato só, a 3 reeleições e ganhou as 3. Quer dizer, e é ditadura? A ditadura dessa eu queria aqui no Brasil. Porque aqui você elege um senador por 8 anos e ele faz todo tipo de bandalheira e você não pode fazer nada. Não pode tirar o cara. Nem um vereador. O vereador, um prefeito, o governador, o presidente, os deputados federais. Quer dizer, é isso. Aqui nós temos um vereador, ex-presidente da Câmara, que está foragido há 7 meses e recebendo pela Câmara como se fosse um vereador. E o povo não pode tirá-lo porque não tem mecanismo legal na Constituição, na nossa lei orgânica aqui do município, não tem um mecanismo legal que possa tirar. É isso que nós defendemos. Quer dizer, o que é o bolivarianismo? É a democratização mais aprofundada do aparelho de Estado, para que o povo tenha poder não só no dia da eleição, porque nós, o povo, temos poder a cada 4 anos. Elegemos e aí o resto, só Deus sabe, né? Às vezes nem Deus sabe, né? Então, precisa esses mecanismos para que nós possamos, inclusive, fazer o controle do processo de corrupção e não estabelecer a punição seletiva dos corruptos. Vamos punir esses corruptos aqui de cor vermelha, mas esse de cor amarela aqui, com bico grande, não é? Esse aqui não vai punir não, porque esse aqui é da nossa turma. Peraí, isso parece aquela coisa do tempo do coronelismo, não é? Do coronelismo eu sei que dizia, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Era assim uma volta enviesada, fora do tempo, atrasado, porque nós somos um país industrial, não somos mais um país agrícola, somos um país urbano, não somos mais um país rural, portanto, já temos uma população razoavelmente educada, tanto do ponto de vista da escolarização como do ponto de vista da política, e não podemos mais admitir esse tipo de procedimento, que aos amigos tudo, quer dizer, o Estado é minha curriola, e o resto são meus inimigos que eu vou tratar a pau, né? Temos que ter a lei, por isso que a Constituição é importante, por isso que a legalidade é importante. Um país só é civilizado quando ele é regido pela lei. O país cai fora da civilização quando despreza a lei e passa a ser governado pela força. Aí a força é a força bruta de quem tem, né? Aí se estabelece uma guerra civil, né? E que pode destruir a vida de um país. Portanto, a legalidade é importante. Portanto, esse negócio de impeachment. Portanto, é preciso ter muito cuidado com esse negócio de corrupção. Não se deixar enrolar pelos malandros da mídia burguesa. Porque ela é seletiva, não é? Ela não está pegando os maiores corruptos. Agora, uma coisa entre nós, da esquerda e do PT, é o seguinte. Se tem
gatuno do PT, se tem ladrão do PT, tem que ser punido. Tem que ser expulso do partido. Se a lei estabelece que tem que ser preso, tem que ser preso. Se a lei estabelece que tem que devolver o dinheiro, tem que devolver o dinheiro. Se estabelece que o sujeito tem que perder, se for emprego público, perde o emprego público. Nós não devemos ter complacência com ninguém. Agora, com ninguém, não só com uns e outros não. Eu tenho uma irmã que foi sua aluna, ela era encantada com as aulas e me passava muitas coisas. E eu tinha, assim, na época, uma vontade de ter sido também aluno do professor Alto. Obrigado. Então, porque é o estudo da filosofia que ensina a gente a saber pensar as coisas. Bom, terminamos esse primeiro bloco, a gente volta já já e vamos conversar sobre o retorno do prefeito afastado, agora voltou ao governo, o Raimundão, aqui em Juazeiro do Norte. Estamos de volta com o programa Cariri em Debate e, como prometido, nós estamos aqui ao lado do Dr. Gabriel Santana, que é advogado e vai responder algumas perguntas dos nossos telespectadores. Doutor Gabriel, uma boa noite. Boa noite, Tasso. Boa noite, doutor Santana. Vou à primeira pergunta logo. Pois né? não, vamos Olha, lá, vamos lá. Um telespectador diz assim: uma empresa me demitiu e ainda não deu baixa na minha carteira e não recebi a rescisão do meu trabalho. Quais são os meus direitos nesse caso? Bom, Tasso, ele tem inicialmente todos os direitos que um trabalhador tem, que seria a questão de aviso prévio pela rescisão imotivada, o FGTS, multa de 40% em cima do FGTS, e todos os direitos que porventura ele não tenha recebido durante o contrato de trabalho, além de que ele tem direito de ter a baixa na carteira de trabalho para ter acesso ao seguro-desemprego, entre outros direitos. Ele tem que só atentar ao prazo de prescrição de 2 anos, então, se conta esse prazo desde que terminou o contrato, ele tem 2 anos para estar entrando na justiça e pedir esses direitos. Então, tem que ter atenção só a esse prazo de 2 anos. Então, se passar, né, doutor Gabriel, tá prescrito. perdeu O direito aí não socorre quem dorme, né? Está prescrito. Direito de 2 anos, ele perde essa pretensão dele aí. Ok, vamos à segunda pergunta. A pessoa diz assim: olha, eu comprei um aparelho celular no valor de mercado de R$ 2.500, ele comprou numa promoção, num valor abaixo, R$ 1.200. Em 3 meses deu um problema. Enviou para autorizado e recebeu um aparelho inferior, com valor de mercado de R$ 700. A pessoa pergunta: eu processo o fabricante ou o que fazer, né, nesse caso? Exatamente. Ele tem a opção de processar. Inicialmente ele poderia procurar os órgãos de defesa do consumidor, o DECOM, fazer uma reclamação, e dentro dos direitos que ele pode estar pleiteando aí, ele tem o direito de solicitar a restituição do valor que ele pagou pelo produto, o valor total que ele pagou, a devolução do mesmo produto com o vício que foi apresentado sanado, ou então ele pode solicitar o abatimento do preço, permanecer com o aparelho com esse defeito que ele apresentou, ou o vício que ele apresentou, e ter um abatimento no valor do preço. Jamais ele pode receber um aparelho diferente, depois que retornar da garantia, com um valor menor. Mas, inicialmente, ele teria de procurar os órgãos de defesa do consumidor, vai no DECOM, faz a sua reclamação. Se, porventura, não resolver em sede de DECOM, procurar a justiça que todos esses direitos, inclusive uma indenização eventual, estaria assegurada. Doutor Gabriel, uma pergunta minha. O DECOM ele tem também que ter prazo, o DECOM tem que ter prazo para atender o consumidor que foi lesado em alguma negociação? Eles têm que cumprir o prazo do CDC, né, do Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, esse prazo que eles demoram para ter acesso à população, ele é muito relativo, porque vai de acordo com a demanda que a população traga. Então, é um prazo que não tem nem se como contabilizar, mas que eles atentam ao prazo legal do consumidor, que não vai deixar prejuízo para a população. Então, basta procurar os órgãos do consumidor que dentro da lei, dentro dos prazos legais, eles vão estar resolvendo o problema da população. Se porventura não tiver um resultado satisfatório, a via judicial ela é plenamente possível. Olha, você pode fazer as perguntas aqui para o Dr. Gabriel Santana pelo WhatsApp. Dr. Gabriel, qual o número? É o 8103-2704.
8103-2704. Você passa Exatamente. aí uma mensagem no WhatsApp para o Dr. Gabriel Santana e a gente faz a pergunta aqui para ele toda segunda-feira. Todo Obrigado prazer aí pela pela discussão. Agradeço. participação. Uma boa noite. Uma boa noite. Olha, gente, essa semana nós tivemos, aliás, na semana que passou, nós tivemos o retorno do prefeito Raimundo Macedo à Prefeitura de Juazeiro do Norte, uma decisão da Justiça. Pegou todo mundo, obviamente, de surpresa, né? Ficou todo mundo surpreso, todo mundo bem surpreso com a decisão da Justiça. E isso repercutiu na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, e você vai ver agora a repercussão. Eu avalio como uma derrota da cidadania, uma derrota dos juazeirenses, uma derrota dos serviços públicos, uma derrota de quem precisa da saúde pública, uma derrota de quem precisa da educação pública. É muito ruim para a cidade de Juazeiro do Norte. Infelizmente, o presidente do STJ entendeu que deveria voltar o prefeito. Nós discordamos, queremos e acreditamos que o Ministério Público Estadual vai agir. O Ministério Público Federal não vai deixar essa decisão sem recurso. Tem que recorrer dessa decisão, porque, de fato, esse governo não tem mais o que oferecer ao povo de Juazeiro do Norte. Bom, você viu aí a repercussão desses últimos fatos da política de Juazeiro do Norte, o retorno do prefeito Raimundo Macedo ao seu cargo, né? E o doutor Santana também falou na Assembleia Legislativa, houve repercussão desse assunto também na Assembleia Legislativa. O prefeito Raimundo Macedo estava afastado por decisão judicial, está voltando hoje à Prefeitura de Juazeiro. Eu quero aproveitar aqui para fazer um apelo ao prefeito, que isso tenha servido de lição para ele, que ele faça uma reflexão profunda, que ele deixe de pagar os contratos sobre suspeitas levantadas pelo Ministério Público Estadual e que reative os serviços de saúde de Juazeiro, como o Hospital Estefânia, que foi fechado, como os ambulatórios noturnos, 10 ambulatórios noturnos que foram fechados, como a emergência pediátrica do Hospital São Lucas, que foi fechada, como a UPA Frei Jeremias, que foi fechada, para poder realmente a população ter onde se socorrer. E prefeito Raimundo Macedo, veja com carinho a adesão ao programa Mais Méritos, porque no caso de Juazeiro, ele se mostra um caminho adequado para amenizar o sofrimento de milhares de pessoas da nossa zona rural. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Inclusive, doutor Santana, a Prefeitura de Juazeiro do Norte emitiu uma nota sobre esse assunto. Como é que o senhor avalia? Eu acho que é um acontecimento que preocupa mais ainda os juazeirenses, porque as condutas do Raimundão, elas foram profundamente questionadas pela justiça local, pelo Ministério Público, e essa nota, na verdade, ela tenta desviar o foco da denúncia que foi feita pelo Ministério Público. O Ministério Público não fez referência somente à valorização, à mudança dos valores da avaliação do terreno. A Prefeitura, ela mesma é confusa em relação a isso, porque o Ministério Público lá demonstra que dentro de menos de 6 meses o terreno teve uma valorização de mais de 300%. No processo de desapropriação. E não é só isso. A própria Prefeitura, para efeitos de cobrança de IPTU, ela define um valor para o terreno muito aquém daquilo que foi adotado na indenização, na desapropriação. Então, essa é uma questão. A outra questão que o Ministério Público coloca lá é que as pessoas que pagaram ao terreno, a empresa em questão, são empresas que primeiro negociavam com a Prefeitura. E há dúvida se essas empresas prestaram efetivamente o serviço. Uma outra coisa que o Ministério Público coloca lá é que pessoas da família do prefeito Raimundo Macedo efetuaram o pagamento de quantias vultuosas para a empresa proprietária do terreno. Então, a questão é muito além dos valores do metro quadrado daquela área. Então, a resposta a essa explicação do prefeito, realmente ela não satisfaz. O que eu digo é o seguinte, eu digo, olha, o Raimundão, ele tem que primeiro botar os pés no chão e fazer uma autocrítica, suspender o pagamento de todas essas empresas, desfazer esse negócio escabroso, fazer mostrar um gesto para o Ministério Público que ele realmente aprendeu a lição.
Então, ele deve fazer isso, o Ministério Público vai continuar com a investigação, essa volta dele atrapalha o trabalho que o Ministério Público vinha fazendo, ele vai tentar dificultar o trabalho do Ministério Público, vai se valer, inclusive, da sua influência política, e quem perde com isso é o município de Juazeiro. Doutor Santana, tem uma questão que eu fiquei imaginando com relação a esse retorno do Raimundão, é porque nos bastidores a gente escuta muito que já tem outros pedidos e podem haver outros pedidos, inclusive na esfera federal. Isso não vai criar um clima de instabilidade que lembra Fortaleza nos anos 80? Entrava um prefeito, saía outro, entrava um prefeito. O que me preocupou mais foi o fato dele, através da imprensa, algumas pessoas ligadas a ele, terem antecipado esse resultado. Isso me deixou muito preocupado. Como é que a pessoa consegue antecipar uma decisão judicial? Então, não parecia só especulação, parecia uma coisa certa. Então, uma influência política, como é que isso se deu, né? Então, é uma questão que eu fiquei realmente com a pulga atrás da orelha. Mas eu acho que esse governo é um governo que, ele por si só, ele é muito ruim para a cidade. E, obviamente, que esse entra e sai, principalmente pelo fato do Luiz Ivan não ter rompido com o modelo dele, faz com que a cidade esteja condenada a passar ainda esse ano e meio no atraso. E qual será a postura do PT, doutor Santana, de Juazeiro do Norte? Não, o PT defende a apuração dos fatos, respeitado o amplo direito de defesa e o contraditório do Raimundo Macedo. O vereador Cláudio Luiz, ele fez agora na Câmara, deu entrada com a comissão processante para pedir o afastamento do vereador Zé de Amélia, que está aí sem exercer a função aí há mais de 7 meses, está foragido. Eu acho que a mesma conduta deve ser utilizada no caso do Raimundão. Lógico, o Cláudio praticamente é minoria lá, mas os vereadores deviam fazer uma reflexão sobre isso. A questão da comissão processante por Raimundão, para resolver definitivamente esse ponto. Ou então vai se ficar aguardando que a Justiça tome uma nova postura. Olha, gente, para encerrar esse assunto, assim, para você ter mais informações, saber o que está pensando a população, vamos para o Fala Meu Povão. A volta de Raimundão para a prefeitura, para mim, é péssima. Eu não achei ele bom em nada. Assim, já que ele voltou, ele deveria mandar médico para que as muriçocas aqui estão comendo a gente tudinho, somente as crianças, que é tudo cheio de caroço, por causa das muriçocas. A volta de Raimundão para a prefeitura foi péssima, porque ele não fez nada quando estava no poder, agora que ele não vai fazer mesmo. Eu achei que foi um tapa na população juazeirense, porque todo mundo sabe que o Raimundo Macedo, ele é o carrasco da saúde, da educação, da cultura da nossa região. Sem futuro, não tem nem necessidade dele estar ali não. Ali ele nunca era para ter entrado na vida dele ali, nunca votei para ele, nem voto. Doutor Santana, como é que foi a semana na Assembleia Legislativa? Semana rica em debates, né? E a segurança foi o ponto central dos debates essa semana na Assembleia. E eu fiz uma abordagem sobre isso, na medida em que foram divulgados dados do governo que mostraram nos últimos 6 meses uma redução dos crimes violentos no Ceará. Então, isso dominou o debate da Assembleia e se contemplou isso aí, completou, digamos assim, com a medida do governo de lançar o Ceará Pacífico. Então, sexta-feira, semana passada, o governo fez um evento grande com a participação do ministro Eduardo Cardoso e diversas autoridades, judiciário, defensores públicos, enfim, diversas instituições para compor uma ação que vai intervir nos municípios e em experiências pilotos. Inclusive, o Juazeiro está no meio dessas experiências, com ações integradas na área de saúde, educação e segurança pública. E também, nesse contexto aí, nessa linha, eu tive a oportunidade de receber representantes dos sindicatos dos policiais civis, que levaram uma proposta, e essa proposta já foi apresentada ao governo do Estado. Nós vamos reforçar a defesa dessa proposta. Eu vou fazer dessa proposta do sindicato uma proposta do nosso mandato também, porque me pareceu de grande importância, Tasso, para agilizar o processo de investigação. Eu conversei com o presidente do sindicato, você vai ver aí a fala dele, onde ele explica
qual é a ideia que o sindicato tem. É uma luta para criar uma nova carreira, mas também para valorizar o policial civil, reconhecer mais o seu trabalho, dar mais importância, fazer um novo plano de cargos e carreiras de salário para o policial, que eu fiquei pasmo saber que é uma pessoa que arrisca a vida no cotidiano, chega ao final da carreira com um salário de R$ 4.100. É um negócio que realmente deixa muito a desejar, e os policiais estão trabalhando um projeto para serem reconhecidos e valorizados. E o nosso mandato vai estar a serviço desse projeto. A carreira funcionaria, assim, sendo bem simples, a unificação dos cargos de inspetor e escrivão para um novo cargo, que seria o oficial de polícia judiciária, que daria mais celeridade às ações da Polícia Civil. Principalmente as pessoas do interior teriam uma grande ajuda, né? Seria uma coisa muito boa para o cidadão do interior, porque muitas vezes alguns interiores não têm delegado, e a Polícia Militar, em algumas situações, tem que se deslocar vários quilômetros para algumas ocorrências, levando para delegacias regionais. E com esse projeto, o próprio oficial de polícia judiciária pode atender a população em determinados assuntos, como um TCO, como o próprio boletim de ocorrência, e a população sairia ganhando com isso, porque daria celeridade, né? Dentro desse projeto, temos a questão salarial, que é uma questão que desde 2008 nós somos uma categoria de nível superior, e aguardávamos esse reconhecimento quando estivemos com o governador Camilo Santana. Ele se comprometeu a resolver essa diferença salarial que existe hoje entre nós e os delegados, e nós tivemos a ideia de propor uma coisa maior, né? Não só para beneficiar a categoria, mas também para beneficiar o povo, que o povo é quem nos paga e o povo merece isso. Bem, deputado, essa luta também é sua, né, em defesa da segurança pública e dos trabalhadores. Eu entendo que sem reconhecimento dos trabalhadores da segurança pública, a gente não tem uma segurança de qualidade, não tem um trabalho de qualidade. E vou procurar fazer um projeto de indicação com essa ideia do sindicato, que é boa, que é oportuna, que é pioneira no Brasil, e que tenho certeza que vai ajudar a agilizar os processos de investigação da Polícia Judiciária. Bom, gente, estamos terminando mais uma edição do Cariri em Debate. Doutor Santana, uma boa noite e uma boa semana de trabalho lá em Fortaleza, na Assembleia Legislativa. Eu quero lembrar a você que nosso mandato está à disposição da sua luta, da sua categoria, à disposição do progresso e desenvolvimento do nosso Cariri. Nós tivemos uma conversa com o prefeito Zé Leite, pedindo para discutir com a categoria em greve e chegar a uma pronta solução. O prefeito Zé Leite já me falou que deu uma proposta de reajuste de mais 10% no final do ano, já tinha dado 10% linear para os servidores públicos, e nós também estamos contribuindo com esse debate aqui no vizinho município de Barbalha para tentar equacionar esse problema, chegar a um pacto, a uma solução que ponha fim à greve do setor de saúde também na Barbalha. Nosso abraço e nosso mandato está a serviço da sua luta. E espero que você tenha gostado do Cariri em Debate de hoje. Muitos assuntos nós conversamos aqui. Não esqueça, você tem um compromisso com a gente toda segunda-feira, às 20h30, aqui na TV Verde Vale. Boa noite e boa semana.